Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que se encontra lá no livro do Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler o verso número 11. Êxodo 33, verso 11, vai dizer assim: ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu servo Josué, filho de Num, ficava à tenda. Ou vai ter uma versão que vai dizer na tenda ou à porta da tenda. Amém? Somente até aqui. Minha oração nessa hora é para que o Senhor fale conosco por intermédio da palavra dele, que nós possamos receber a totalidade daquilo que Deus tem para nós nessa hora. Meus irmãos, o texto que nós lemos vai relatar, né? Eu quero focar mais na parte B do versículo, quando fala sobre Josué ficar ali na porta da tenda. Josué, ele foi chamado por Deus para ser aquele que substituiria, aquele que, melhor dizendo, não substituiria, mas aquele que daria continuidade ao chamado de Moisés. Foi um servo, foi um homem muito íntegro em todas as suas condutas, que liderou o povo de Israel com muita excelência. Nós conhecemos a história, Deus levanta Moisés para tirar ali o povo do Egito. Aí, durante o período da peregrinação, Josué estava ali com eles. Quando os espias são enviados, os 12 espias são enviados, a Bíblia vai dizer assim que somente Josué e Caleb voltam com boas notícias. Eles voltam dizendo: olha, a terra é difícil, tem inimigos, o povo é forte, ali tem um grau de dificuldade para invadir? Tem, mas só que Deus está com a gente. Lá é um lugar que mana leite e mel, lá é um lugar de prosperidade. E se Deus fez a promessa para nós, se nós estamos debaixo de uma palavra, nós vamos guerrear e vamos conseguir vencer e vai dar tudo certo. Somente os dois que voltam confiantes. Isso é tão extraordinário que somente os dois têm o privilégio de pisar na terra prometida. Porque quando nós confiamos na palavra que o Senhor lançou sobre a nossa vida, quando nós não desanimamos, ainda que o nosso inimigo pareça grande demais, ainda que os nossos problemas pareçam demasiadamente complicados, mas quando nós confiamos na palavra do Senhor, na palavra que o Senhor liberou sobre nós, nós vamos alcançar o lugar da promessa. Nós vamos usufruir da promessa que Deus tem para a nossa vida. Eu creio nisso, porque às vezes nós estamos, de repente, como algum daqueles 10 espias, que olha e diz: nós não vamos conseguir, não vai dar certo, porque nós olhamos para o problema e parece que o problema é grande demais. É como quando Golias está ali afrontando o povo de Deus, que Davi chega lá dizendo: eu vou, e alguém diz: mas você não vai conseguir, você é um menino. O próprio rei Saul vai dizer para ele. O outro é guerreiro desde a sua mocidade, você não tem condição. Tá todo mundo olhando para Golias e colocando ele como um grande problema, né? Eu lembro quando eu era criança que eu lia sobre Davi e Golias, eu imaginava um Golias assim do tamanho de um prédio. E quando a gente adquire maturidade, a gente compreende que na verdade era um homem com uma estatura alta, aproximadamente 3 metros, o que é extremamente alto. Só que não é alguém do tamanho de um prédio, do tamanho de uma árvore gigante. Só que às vezes nós olhamos para o nosso problema e colocamos ele grande demais, e colocamos ele de uma forma que ele não é. O nosso problema pode ser grande, o nosso problema pode ser difícil, os nossos inimigos podem ser complicados, a nossa guerra espiritual é difícil, só que nós servimos a um Deus que é general de guerra, que é especialista em mudar o cenário, que é especialista em fazer milagre. Ele não precisa de cenário favorável para realizar milagre. Quem precisa de cenário favorável para ver circunstâncias somos nós. Somos nós. Deus não, ele trabalha com as improbabilidades, com as impossibilidades. Mês passado, mês de fevereiro, né? Hoje é o último dia, mês passado mesmo. No mês de fevereiro é um mês assim, com muitas poucas agendas, muito poucas mesmo, porque ainda está no início do ano, né? E tudo. E os irmãos aí sabem, eu sou itinerante, minha casa vive do recurso da obra, já vai fazer 10 anos, fez 10 anos, na verdade, fez 10 anos que eu sou itinerante, que a gente vive do recurso da obra, e o mês de fevereiro sempre é um mês muito complicado. E a gente tinha uma conta para pagar, né? Na verdade, o boleto do plano de saúde do Marcelo para poder pagar, e veio com um valor mais alto do que normalmente vem, porque ele precisou fazer alguns exames, algumas consultas, então o valor veio bem alto. E a gente não tinha dinheiro para pagar esse negócio. Eu falei: Jesus, tem misericórdia, porque
Nós caminhamos debaixo de uma palavra e nós fomos fazer o que a gente sabe fazer. A gente foi orar. Eu lembro que era para pagar o boleto numa quarta, isso foi numa segunda. Eu falei, Deus, não tem nenhuma agenda essa semana, ainda que tivesse. Geralmente a agenda é no final de semana, nós teríamos que pagar esse boleto atrasado e comecei a me preocupar com isso. Aí meu marido, com a personalidade muito tranquila dele, falou para mim, amor, dorme em paz. Deus sempre cuidou da gente. Esse problema não é maior do que o nosso Deus. Eu lembro que o Marcelo ainda falou assim, o que é R$800 para Deus? Não é nada. Falei, amor, para Deus não é não, mas para a gente é. Ele falou, a gente serve a Deus. Então, tranquiliza. E eu lembro que isso foi na segunda-feira. Terça-feira, eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que eu nunca vi, pedindo meu Pix, que falou assim, que sentiu a necessidade de me abençoar. Irmãos, aquela pessoa fez uma oferta de R$1.000. Quem é que oferta R$1.000 na vida dos outros? Quem é que faz isso? E eu lembro que aquele valor, nós pagamos o plano de saúde, pagamos o dízimo daquele valor, e ainda sobrou R$100 que a gente saiu para lanchar e comer um sanduíche, Marcelo, Sofia e eu. E eu chorei muito com isso, porque eu falei, Deus, às vezes a gente está indo para o lugar da promessa e nós estamos desacreditando. E foi o Senhor que falou, e se o Senhor falou, o Senhor é fiel para cumprir. E se o Senhor disse que faria, o Senhor vai fazer. Independente do tamanho do gigante, independente do tamanho do problema, independente da crise, aquele que lançou a palavra é fiel. Deus não disse que ia dar para eles aquela terra. Deus havia dito isso para Abraão. Os seus coerdeiros, bem como vocês, seus coerdeiros, vão vaguear por essa terra cerca de 300 anos, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Só que haverá um tempo onde a terra será totalmente de vocês. Eu darei a terra. O texto vai dizer que, lá em Números, vai dizer assim que quando ele vai ser enviado, quando Josué vai ser enviado por Moisés como um dos espias, que Moisés vai alterar o nome dele. É uma informação que passa muito desapercebido, porque a gente ouve Josué, 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 e quase ninguém sabe, mas o nome dele inicialmente era Oséias. Quem troca o nome dele de Oséias para Josué é Moisés, eu creio, direcionado por Deus, Moisés faz isso. Agora, olha que coisa linda, porque o nome Oséias significa Salvador, mas o nome Josué significa Deus é minha salvação, aleluia. Um coração de servo como o de Josué, que vai servir com tanta excelência. É Deus, quando Deus altera, permite que Moisés altere o nome dele, é Deus lembrando para Josué o tempo todo, olha Josué, não é sobre a força do teu braço, não é porque você é bom, não é porque você tem coragem, não é porque você consegue cantar bem, consegue pregar bem, consegue liderar com excelência. Nunca será sobre você, porque você não tem capacidade de fazer nada. Oséias é salvador, não tem como se salvar sozinho. Mas o Josué entende, Deus é minha salvação. Eu estou aqui por causa dele, porque eu sirvo a ele, porque eu amo a ele, porque a minha vida é dele, porque tudo é por ele, com ele e para ele. Aleluia, aleluia. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Que nós venhamos nos lembrar disso. Quando o livro do Êxodo, capítulo 33, que nós lemos, vai falar aqui sobre Josué, e vai trazer essa referência que ele não saía da porta da tenda, a cena, o acontecimento do povo fazendo ali o bezerro de ouro tinha acabado de acontecer. Moisés tinha ficado recluso com Deus por um período, e quando ele volta, o bezerro de ouro está ali no meio, está aquela bagunça no meio do povo de Deus, os israelitas trazendo para si aquele paganismo que eles aprenderam no Egito. Mas eu encontro um Josué que povo faz bezerro de ouro e ele está na porta da tenda. Povo sobe monte e ele na porta da tenda. Povo desce monte e ele na porta da tenda. O povo discute e ele na porta da tenda. O povo briga e ele na porta da tenda. A porta da tenda aqui é o lugar da oração. É o lugar onde Moisés falava com Deus. Eu encontro um Josué que não se aparta do lugar da oração. Eu encontro um Josué que se mantém durante todo o seu percurso ministerial.
Eu encontro um Josué que de fato é servo e tem uma vida reta diante do Senhor. Eu encontro um Josué que não vacila na caminhada, mas é um Josué que prevalece, que permanece, porque é exatamente isso que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós venhamos compreender nessa noite, que nós venhamos trazer à nossa memória, de fato, o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que nós façamos. Quer que eu pregue? Eu vou pregar com excelência, não vou sair do lugar da oração. Quer que eu cante? Eu vou cantar com excelência, não vou sair do lugar da oração. Quer que eu profetize? Eu vou profetizar com excelência, não vou sair do lugar da oração. Quer que eu ensine? Quer que eu lidere? Quer que eu pastoreie? Quer que eu abrace? Quer que eu ore? O que o Senhor quer de mim? Independente de qual é o meu chamado, eu vou permanecer no lugar da oração, onde a presença do Senhor está. Aleluia. Aleluia. Espero que tenha alguém me compreendendo nessa hora. Aleluia, aleluia. Aleluia. É o lugar que Deus quer que nós estejamos. O ministério de Josué, o chamado de Josué, foi tão extraordinário que quando Moisés morre, Deus vai falar com Josué. E o verso de número 2 vai dizer assim, do capítulo 1 do livro de Josué: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu já te dei. Irmãos, é Deus dizendo assim: Josué, deixa eu te explicar uma coisa, você só precisa colocar o pé lá, porque é teu, eu já te entreguei. Não precisa ter medo, é como se Deus estivesse dizendo: lembra quando você foi espiar a terra? Lembra quando você voltou trazendo boas notícias? Pois é, chegou o momento, é essa terra, é o lugar que eu tenho reservado para vocês. É o lugar da promessa. É só colocar o pé, Josué. O que Deus está dizendo é: eu tenho um lugar da promessa reservado para você. Não esmureça na caminhada, não desanime na caminhada, não vacile na caminhada. Então somente olhe para o alvo que é Cristo. Prossiga, avance, aleluia. Porque às vezes nós olhamos demais para um lado, olhamos demais para o outro e nos esquecemos de olhar para o nosso alvo, nos esquecemos de olhar para Cristo. Se Ele te prometeu, Ele não é homem, não é menino, não mente, não erra, não se arrepende, não muda de ideia, não erra o endereço. Ele é fiel em cada um dos seus desígnios e em cada uma das tuas palavras. Ele é Deus, aleluia. Aleluia. O texto bíblico vai dizer que Deus vai encorajar Josué e vai dizer: esforça-te, tem de bom ânimo. Josué vai viver, meus irmãos, experiências extraordinárias com Deus. Tão extraordinárias que Josué, sendo direcionado por Deus junto com o povo, vai marchar em volta das muralhas de Jericó e a muralha vai cair. Josué vai chegar diante do Jordão e o texto bíblico vai dizer que o Jordão vai se abrir e a arca vai passar, a presença de Deus passa, o povo passa, aleluia. Eu não sei se tem muralhas ao teu redor que precisam cair, eu não sei se há muralhas que têm te impedido de avançar, mas eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida nessa hora. As muralhas vão cair, porque para aquele que tem um coração de servo, não tem muralha que impeça ele de chegar no lugar da promessa. Missionária, diante de mim não tem muralha, mas diante de mim, missionária, tem um rio que parece que não abre, tem um Jordão que insiste em permanecer na minha frente. O Jordão era um rio de água barrenta, de água suja, com pouca visibilidade. Não interessa o que está na tua frente, Deus é especialista, Ele abre o Jordão e te faz passar. Ele abre o Jordão e te faz passar, e se porventura o mar não abrir, o rio não abrir, Ele te faz caminhar por cima, como fez com Pedro, aleluia. Compreenda, não há impedimento quando Deus decide te fazer chegar no lugar da promessa e você não para na caminhada, aleluia. Josué vai viver com Deus experiências tão extraordinárias. É que mais me marca é o capítulo de número 10. No capítulo de número 10, eu acho que é o capítulo de número 10 mesmo, se não me falha a memória. No capítulo de número 10, ele está numa guerra, ele está guerreando. Josué é experiente em guerras. A primeira vez que ele é citado em Êxodo capítulo 17, quando fala que ele conduzia o exército israelita guerreando, enquanto Moisés tinha as mãos sustentadas e erguidas para o alto. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, tinha um Josué guerreando. Josué não estava erguendo a mão dele, mas Josué estava guerreando naquele
naquele momento. Entenda, é um Josué especialista em guerra. Aí ele vai chegar no capítulo de número 10, ele está numa guerra e ele vai orar porque é necessário que o dia se prolongue para que eles vençam aquela guerra, para que não entre noite adentro ali guerreando, porque a estratégia do inimigo era funcional durante o período da noite, a visibilidade era menor durante o período da noite. Eles precisavam que o dia fosse mais longo. A Bíblia vai dizer que ele ora e diz: sol, detém-se, lua, detém. E o sol parou, a lua deteve no seu lugar, aleluia. E aquele período de tempo se prolongou por quase mais um dia inteiro. E o texto vai dizer assim: que nunca houve na história e nem haverá outro dia antes e nem depois daquele, onde Deus ouviu a oração de um homem, aleluia, e trouxe livramento para o teu povo, fazendo o sol parar e a lua se deter. Por causa de um líder posicionado, de um servo posicionado, que entendeu. Quando Josué ora naquele momento, ele não está orando só por causa dele, ele ora por causa do povo que o cerca, ele ora por causa do povo que está debaixo do domínio da liderança dele. Ai, Deus responde a oração daquele homem, Deus vai responder tua oração. De repente você não vai pedir por você, não vai pedir pela tua casa, mas vai pedir pelas pessoas que te cercam, vai pedir pelos teus liderados, vai pedir pelos irmãos que congregam com você, vai pedir pelos teus vizinhos, vai pedir pela sua cidade, vai clamar pela tua nação, por causa da oração de um homem. Eu creio, se necessário for, ele para o sol, ele para a lua, se necessário for, ele derruba a muralha, ele abre o Jordão, mas você vai chegar onde ele te prometeu que você chegaria. Não esmureça, ele já te deu a promessa, a terra é tua, é só pisar lá, não desanime, ele é fiel para cumprir cada uma das tuas palavras. Josué vai derrotar cerca de 31 exércitos reais, cerca de 31 reis. É tão extraordinário que quando Raabe, a meretriz, ela vai falar para os espias, ela vai dizer: olha, a notícia acerca de vocês é estarrecedora. Por onde vocês passam, não tem exército que prevaleça, não tem ninguém que continue. Por onde vocês passam, algo terrível acontece. Oh, meu irmão, eu quero te dizer que as notícias ao teu respeito serão estarrecedoras. Aleluia. Que alguém vai dizer, por onde ele passa, por onde ela passa, aleluia, quando ela canta, quando ela ensina, quando ele prega, quando ele ora, você não está entendendo o que acontece, o que o céu faz, a glória do Senhor se manifesta, porque alguém que entendeu, não é Oséias, Salvador, mas é Josué, o meu Deus é minha salvação. O meu Deus é minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. O texto bíblico vai dizer assim, que Josué, sempre que a Bíblia vai se tratar de Josué, vai dizer: Josué, servo de Moisés, filho de Num. Josué, servo de Moisés, filho de Num. No capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, onde Josué, já à beira da morte, percebendo que a sua vida já estava chegando ao fim, que estava avançada em idade, ele vai reunir a congregação, o povo, e vai fazer ali o seu discurso final. E no meio do seu discurso final, ele vai dizer: olha, se vocês decidirem servir a outros deuses, sirvam. Mas se for para servir ao Senhor, serve direito. Agora, independente do que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque um servo de Deus, alguém comprometido com Deus, ele entende: não, eu não quero ser salvo sozinho, eu e a minha casa. Eu e a minha casa, os meus filhos vão morar no céu, a minha esposa vai morar no céu, o meu marido vai morar no céu, os meus pais vão morar no céu, os meus avós vão morar no céu, os meus sobrinhos vão morar no céu. Eu não abro mão da minha família, eu não abro mão da minha parentela, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha aqui. O discurso de Josué não é num período em que o povo está vacilante entre dois pensamentos, se serve, se não serve, não. Ele está dizendo assim: porventura esse dia chegar, independente da escolha de vocês, eu tenho um pensamento firmado em Cristo. E o verso 29, eu estou quase terminando, o verso 29 diz assim:
Primeiro, irmãos, eu quero lembrar que todas as vezes, eu disse isso já, mas eu vou dizer de novo, todas as vezes, todas, que Josué é citado, é assim, ó, servo de Moisés, filho de Num, servo de Moisés, filho de Num, servo de Moisés, filho de Num. Porque nós temos uma descendência e uma origem. A descendência fala sobre a nossa linhagem, sobre o nosso vínculo. Filho de quem, neto de quem, parente de quem. Eu cresci numa cidade do interior. E às vezes eu encontro alguém que diz, eu sou lá da sua cidade, Turvânia. Eu não lembro. Eu falo, você é parente de quem? É filho de quem? É irmão de quem? Isso fala sobre descendência. Quando a Bíblia traz a referência dele, filho de Num, está dizendo ele tem uma descendência. Ele é da linhagem de Efraim. Quando as tribos eram dispostas em formato de cruz, mais ou menos assim, para vocês entenderem, onde ficava norte, sul, leste e oeste. A tribo de Efraim ficava aqui no lado leste. A tribo de Efraim era Efraim, Manassés e Benjamim, as 3 tribos juntas nesse lado de cá. Cada tribo tinha uma representação de uma bandeira. Cada 3 tribos tinha uma representação de uma bandeira. Do jeito que a tribo de Rubem, que ficava do lado sul, tinha a representação de uma bandeira com a face do homem. A tribo de Judá, que ficava do lado oeste, tinha a representação de um leão, por isso que é o leão da tribo de Judá. A tribo de Dan, que ficava do lado sul, junto com outras 2 tribos, tinha a representação de uma águia. E a tribo do lado oeste, que era a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim, tinha a representação de um boi, que era servo. E quando Ezequiel tem a visão do trono de Deus, dos querubins, ele vê exatamente a mesma coisa, a face de homem, boi, águia e a face de leão. Os 4 evangelhos nos são trazidos apresentando Jesus exatamente assim. Mateus traz Jesus como o leão, o cordeiro que ressuscitou, o rei. Lucas vai trazer a humanidade de Jesus, Jesus como homem. João traz a soberania de Cristo na sua santidade, na sua primícia da essência como águia, santidade, a representação. E Marcos vai trazer Jesus como um boi, como um servo fiel. É exatamente assim que era disposto as bandeiras, a visão do trono, da glória de Deus que Ezequiel tem. E Josué vem justamente dessa tribo, da tribo de Efraim, porque isso fala sobre a descendência dele. Só que o fato dele ser servo não é só sobre uma descendência de serviço. O fato dele ser servo é porque ele tem uma origem. Porque nós temos uma descendência e temos uma origem. A nossa descendência é parental, vínculo de sangue. A nossa descendência é criação, mas a nossa origem é celestial. Não importa se a sua descendência foi corrompida, a sua origem não será. Não importa se você veio de uma descendência de um ambiente, de um lar desestruturado, mas a sua origem é celestial. Aleluia, aleluia. No verso 29 do capítulo 24, quando vai falar sobre Josué, vai dizer assim, depois de algum tempo, Josué, filho de Num. Geralmente é Josué, filho de Num, servo de Moisés, só que aqui diz assim, depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor. Aleluia. Servo do Senhor. Porque não tem como eu dizer que sirvo a Deus se eu não consigo servir os meus irmãos. Não tem como eu ser reconhecido como servo de Deus se antes eu não consigo servir as pessoas que me cercam. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus se previamente eu não consigo servir as pessoas que estão próximas de mim. A epístola de 1 João vai dizer assim, olha, como é que você pode ver o teu irmão passando necessidade, precisando de ajuda e você tendo como socorrer e não socorre? Vós bem sabeis que se fizer isso, será como um homicida, e sabeis que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Olha como isso é forte. O que João está dizendo é, se você vê a necessidade do outro, tem como ajudar e não ajuda, para Deus você é igualzinho a alguém que arranca a vida do outro. É como se você estivesse tirando a vida de alguém. Porque para servir a Cristo, eu tenho que servir os que me cercam. Para servir a Cristo e ser reconhecido como Josué foi, como um servo de Deus. Agora ele não é mais citado como servo de Moisés, mas como servo do Senhor. E o verso 30 vai dizer assim, e o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué.
e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor havia feito por Israel. O teu serviço em prol do reino de Deus vai marcar a vida de muita gente. O teu serviço em prol do reino de Deus vai marcar uma geração inteira. O teu serviço vai fazer com que você e a tua casa sejam alcançadas pela misericórdia dele. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar. Josué não foi só lembrado no Antigo Testamento, mas o autor aos Hebreus vai trazer Josué e tipificá-lo como Cristo, dizer assim como Josué foi escolhido por Deus para fazer com que o povo pisasse na terra prometida, uma terra terrena. Assim o Senhor foi enviado para nos fazer alcançar a terra celestial prometida. Que você possa ser alcançado por Cristo. Não desanime no meio da caminhada. Assim como Josué não desanimou e ele de fato entrou no lugar da promessa, nós também entraremos no lugar da promessa. Seja essa promessa terrena ou seja essa promessa celestial. Nós não vamos parar, porque o Senhor já nos garantiu que ele nos entregou essa terra por herança. Amém?